Olá pessoal, tudo bom? Então vamos aqui começar a falar de magnetismo, tá? Então essa aula nossa será uma introdução ao magnetismo, tá? Mais especificamente dando a ideia do que é um campo magnético, tá bom? Então um pouquinho do histórico do magnetismo, né? Se vocês se lembrarem do comecinho das aulas de eletricidade, a gente viu que as primeiras descobertas de eletricidade, os primeiros registros ocorreram na Grécia Antiga. E com o magnetismo também, mais especificamente na região da Magnésia, que é hoje onde fica a Turquia. Olha só, magnésia, magnetismo, né? Então o que aconteceu? Nessa época, os pastores usavam cajados com pontas metálicas. Então a pontinha do cajado do pastor era metálica. E essas pontas metálicas ficavam presas em algumas pedras estranhas. Então eles iam apoiar ali o cajado e ficavam umas pedrinhas esquisitas presas ali na ponta do cajado, né? E então, o que aconteceu? Essas pedras, né? Opa! Essas pedras, né, que ficavam presas na ponta metálica, importante frisar isso, né, que a ponta do cajado era metálica, receberam o nome de magnetita, por causa da região de magnésia, tá? E hoje nós sabemos que essas pedras são compostas de óxido de ferro, né, o Fe3O4. Então a base química delas é essa. Essas pedras foram os primeiros ímãs descobertos, tá? Então essas aqui são atualmente chamados de ímãs, tá? Então, o que vem a ser um ímã, né? A definição de um ímã é um corpo que tem o poder de atrair o ferro, cobalto, níquel e alguns outros materiais e que interagem entre si. Um detalhe, não são todos os metais que são atraídos por ímãs. Por exemplo, o alumínio não é atraído por ímãs. Olha só. Então a gente tem que ficar atento com esse detalhe. São os materiais baseados nisso aqui, ó, no ferro, no cobalto e no níquel. E nós temos dois tipos de ímãs. Os ímãs naturais, que são feitos à base de magnetita, né, a pedrinha magnetita, ou os ímãs artificiais, que são fabricados a partir de algumas ligas metálicas. E esses ímãs artificiais, eles são mais fortes do que os ímãs naturais, tá? O mais conhecido é o ímã de neodímio, que é aquele utilizado, por exemplo, em HD de computador, tá? E a gente pode encontrar esses ímãs de neodímio em vários formatos, ó, na forma de anéis, de discos, de bloco, de esferas, né? Inclusive a gente tem alguns materiais didáticos, joguinhos que são feitos com base em esferas de neodímio, tá? E as propriedades dos ímãs? Os ímãs atraem objetos não só de ferro, né? Mas se a gente voltar aqui, lembra que o cobalto e o níquel também são atraídos por eles, né? E podem transmitir essa propriedade para outros objetos por meio de um processo chamado imantação. Um exemplo disso é o seguinte, ó, dá para a gente ver nessas duas imagens aqui. Se eu pegar um ímã e grudar uns clipezinhos aqui, ó, repara que este clipe, deixa eu trocar a cor para ficar mais fácil para enxergar, né? Então repara aqui, ó, que este clipe está grudado no ímã, mas esse outro aqui embaixo não está. Então, ó, esse ímã está em contato direto com o ímã, esse não está. Por quê? A propriedade magnética foi transmitida do ímã para esse clipe. E se a gente deixar muito tempo este clipe em contato com o ímã, mesmo depois que eu soltar, né, que eu tirar o clipe aqui, que eu desgrudar o clipe do ímã, ele continua imantado. Isso é usado, por exemplo, em alguns lugares, né, em algumas oficinas, para imantar a ponta de uma chave de fenda. O pessoal da oficina deixa a chave de fenda com a ponta presa num ímã, aquela ponta vai ficando imantada, e aí eles utilizam essa chave de fenda para tirar, para colocar parafusos em alguns lugares mais difíceis, mais inacessíveis, tá? Outra
característica muito importante dos ímãs são os polos magnéticos, tá? Não confundir com polos elétricos, tá? São coisas diferentes, elétricos. Então, nós não temos polo positivo e negativo no ímã. No ímã, nós temos um polo norte e um polo sul, tá? Que são regiões onde as ações magnéticas são mais intensas, tá? Então, aqui, ó, nós temos um ímã em forma de barra e aqui um outro ímã em forma de ferradura. O que está aqui em contato com o ímã é limalha de ferro, tá? Limalha de ferro, pessoal, nada mais é do que pó de ferro, tá? Então, pozinho de ferro. Repara que quando joga-se limalha de ferro aqui no ímã, né, ele fica mais concentrado nessa região aqui e nessa outra, né? Que é onde a gente tem um campo magnético, um magnetismo mais forte. Já no ímã em forma de ferradura, olha só, fica aqui nessas pontas, uma concentração maior de limalha de ferro, enquanto que aqui fica uma concentração muito pequena. Quer dizer, então, que a ação magnética é mais forte aqui e aqui, tá certo? Então, aqui nós temos o polo norte e o polo sul, tá? Ou vice-versa. Então, essas pontas aqui são os polos do ímã, tá certo? Os polos magnéticos têm as seguintes propriedades. Polos de mesmo nome se repelem. Então, olha só. Se eu chegar a um polo sul perto de outro polo sul, surge uma força de repulsão. Mesma coisa se eu chegar a dois polos norte perto um do outro. Então, repulsão. Agora, se eu aproximar polos de nomes contrários, eu vou perceber uma atração. Ó. Norte com sul se atrai, norte com sul se atrai. Então, aqui surge uma força de atração, tá certo? E uma outra propriedade muito importante é a inseparabilidade dos polos. Inseparabilidade quer dizer que não se separa, tá? Não se separa. Como assim? É impossível isolar um polo norte ou um polo sul. Eu não posso chegar no ímã e quebrar ele e deixar daqui somente o polo norte e daqui somente o polo sul. Isso é impossível. Não existe o que a gente chama de monopolo magnético. Não é monopólio, não é, é monopolo, que quer dizer um polo. Tá? Isso aqui tem bastante gente que confunde, porque eu posso ter uma carga positiva isolada, né? Eu posso ter um próton isolado lá, eu posso ter um elétron isolado aqui, tá? Ou seja, só uma carga positiva e só uma carga negativa, né? Mas eu não consigo fazer isso com um ímã, né? O André-Marie Ampère, ele deu a seguinte explicação, que cada ímã é feito de vários ímãs elementares, ou seja, ímãs microscópicos, tá? Então, um ímã é formado por vários ímãs microscópicos. E os efeitos de todos esses ímãs se somam no ímã completo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e quebrar este ímã ao meio, ao invés de eu ter aqui somente um polo norte ou somente um polo sul, não. Ó, manteve o polo norte e gerou um polo sul novo. Aqui o polo sul antigo se manteve e gerou um novo polo norte. E assim eu posso ir fazendo sucessivamente. Ó, quebrei aqui. O polo norte original se manteve, gerou um novo polo sul. Essa barra se quebrou, manteve o polo sul original e gerou um polo norte novo, e assim vai indo. Mesmo se eu cortar ele transversalmente, ó, vai gerar um novo polo norte e um novo polo sul, tá certo? Então, basicamente, um ímã é formado por vários ímãs elementares, tá certo? E agora a gente vai falar sobre a ideia de campo magnético, tá? Para isso, eu vou voltar um pouquinho nesse slide, né, onde a gente viu aqui uma concentração maior de limalha de ferro nos polos.
tá? Aqui a gente sabe que a gente tem um magnetismo mais intenso, né? Intenso. Quer dizer que o campo magnético aqui é mais forte. Ah, mas o que é um campo magnético, professor? O campo magnético é uma região do espaço, ou seja, um lugar ali no espaço, ao redor de um ímã, onde ocorrem as interações magnéticas. Ah, mas como assim? Ó, bom, você já deve ter reparado o seguinte, se você tiver um ímã aqui, né, e for chegando um objeto metálico, aqui não acontece nada. Aí você chega o objeto metálico mais perto, não. A partir daqui, por exemplo, esse objeto metálico já começa a ser atraído pelo ímã. Então aqui seria o seguinte, uma região sem atração, né, onde o ímã não consegue alcançar os metais, né, os materiais ali, e para cá eu tenho uma região com atração. Então eu sei que essa região em volta do ímã, em que os efeitos magnéticos dele se manifestam, é um campo magnético, tá? E eu consigo fazer a visualização disso aqui usando as limalhas de ferro, tá? De que jeito? A gente viu aqui, ó, voltando no outro slide, a limalha de ferro mais concentrada nos polos, né? Ó, de malha de ferro mais concentrada nos polos e menos concentrada aqui embaixo, no centro dele, né? Mesma coisa aqui. Se eu pegar e colocar um ímã debaixo de uma folha de papel e jogar a limalha de ferro, olha como que fica o posicionamento das limalhas de ferro em torno do ímã de barra e em torno do ímã de ferradura. Ó, a barra estaria aqui. A barra estaria mais ou menos aqui, ó. Certo? A ferradura estaria mais ou menos aqui, ó, seguindo esse contorninho que eu estou fazendo. Se a gente pegar e tentar contornar o caminho, o formato que as limalhas de ferro fazem, olha só como que elas ficam. Parece que estão fazendo uma volta, não é? Parece que está dando uma volta em torno do ímã, não é? Olha só, eu estou seguindo mais ou menos o contorno da limalha de ferro. Mesma coisa aqui, ó, parece que tem um caminho saindo de um polo e indo para o outro, ó, não é? Isso daqui é o que a gente chama de linhas de campo magnético, tá? É uma maneira de eu conseguir representar como que está o campo magnético em volta do ímã, tá certo? Então, a gente percebeu que parece que as linhas, que o campo magnético sai de um polo e vai para o outro, não é? Fica fazendo esse caminho em volta aqui do ímã. Por convenção, tá? A gente diz o seguinte, que as linhas de campo magnético são orientadas do polo norte para o polo sul, ou seja, elas vão sair do polo norte, vão contornar o ímã e vão entrar no polo sul, tá? Ó, sai do polo norte e entra no polo sul. Sai do norte, entra no sul e vai indo assim circulando em torno do ímã, tá? Detalhe, isso aqui é uma convenção, certo? Uma outra coisa importante é o seguinte, quanto mais próximas estiverem as linhas de campo, mais intenso é o campo. É aqui que a gente pode perceber, ó, mais limalhas de ferro juntinho uma das outras, quer dizer que a força que atrai elas aqui é maior. Enquanto aqui, ó, aqui está melhor para visualizar, a gente repara que as linhas de campo, que as limalhas estão mais longe, não é? Quer dizer que o campo magnético é mais fraco. A gente representa isso deixando as linhas de campo mais perto, onde o campo magnético é maior, e o campo magnético a gente indica pela letra B, tá? E mais longe, onde o campo magnético é menor, tá certo? E uma coisa importante é o seguinte, a Terra, ela se comporta como um ímã, possuindo um campo magnético que é usado na orientação. Esse é o princípio de funcionamento das bússolas, tá?
Uma bússola, pessoal, nada mais é do que uma agulha imantada que pode girar. Girar. Então, o que acontece? Uma bússola, ela tem um polo norte e um polo sul, não é? Como a Terra tem um campo magnético, esse campo magnético da Terra influencia aqui o polo norte e o sul, e ela tem aquele alinhamento, tá? A teoria sobre a origem desse campo é o seguinte: o núcleo do nosso planeta, ele é formado de metal fundido, né? Metal derretido. E esse núcleo de material derretido está se movimentando. Então, essa movimentação do núcleo de metal derretido que gera o campo magnético terrestre, tá? Então, olha só. O que a gente sabe sobre o geomagnetismo, né? Que é o magnetismo do planeta Terra. Isso aqui é interessante e importante a gente prestar atenção, né? Que a gente às vezes se confunde. A gente sabe o seguinte: o nosso planeta Terra tem um polo norte geográfico. Opa. Então, o nosso planeta Terra tem um polo norte geográfico e um polo sul geográfico, é o que está marcando lá nos mapas, tá? Como que a agulha da bússola se posiciona? Então, vou pôr aqui a agulha da bússola. A gente sabe que o norte da bússola aponta para o norte geográfico da Terra. E a gente sabe que o sul da bússola aponta para o sul geográfico da Terra, tá? Mas o que acontece? O polo norte e o polo sul da bússola são norte do tipo norte, magnético, tá? E sul magnético. Então, se a gente parar para pensar, o que atrai um polo norte magnético? Um polo sul magnético. E o que atrai um polo sul magnético? Um polo norte magnético. Então, pela lógica, o que a gente vai ter? O norte magnético da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra. Então, aqui a gente tem um sul magnético da Terra e o norte magnético da Terra. Consequentemente, ó, onde é o norte geográfico, temos um sul magnético. É invertido os polos. Então, ó, o polo sul geográfico, corresponde a um norte magnético, é invertido. E o norte geográfico, que é o que está marcando no mapa, corresponde a um sul magnético. E um outro detalhe importante é o seguinte, que os polos magnético e geográfico não coincidem. Tem uma diferença de aproximadamente 11 graus entre eles, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho o norte geográfico, aqui eu tenho o polo geográfico, aqui eu tenho o polo magnético. Essa distância entre eles é de aproximadamente 11 graus, tá? Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos, gente. Até mais.